Então, hoje, a gente finaliza, né, a parte de nematódios falando sobre um grupo que popularmente, né, no conjunto, é chamado de filariose, né? Ou, né, o grupo dos parasitos que causam filarioses. Alguém já ouviu falar sobre essas filarioses? Alguém já ouviu, não? Já ouviram falar de filariose alguma vez na vida? Não? Por exemplo, Dirofilária, alguém já ouviu falar? Não, né? Eu acho que tem uma que todo mundo já ouviu falar, nem que seja lá no ensino médio. Já ouviram falar de elefantíase? Uma doença que acomete humanos? Ah, elefantíase todo mundo já ouviu falar, né? É um parasito desse grupo aqui que causa o que nós chamamos de elefantíase, tá? Então, a elefantíase que nós conhecemos em humanos está no grupo desses parasitos que causam filarioses. Bom, esses parasitos, né, são classificados dentro do filo nematoda, que são aqueles parasitos que apresentam o corpo cilíndrico, né, o sistema digestivo completo, dimorfismo sexual entre machos e fêmeas, etc., né, que a gente comentou lá na aula passada. E todos eles pertencem a uma superfamília Filarioidea, na família Onchocercidae. Nessa família Onchocercidae, nós temos principalmente 4 gêneros de importância médica e veterinária. Os dois primeiros, Dirofilaria e Dipetalonema, são 2 gêneros que acometem animais domésticos, né? E desses dois, Dirofilaria acaba sendo mais importante porque ele também pode ser transmitido a humanos, tá? Causa uma doença conhecida como dirofilariose, ou como todo mundo conhece no popularzão aí, verme do coração. Já ouviu falar do verme do coração do cachorro? Já ouviram? É esse cara aqui que causa essa doença, tá? O que a gente chama de verme do coração, ou... Vocês estão aí, gente? Pelo amor de Deus? Ah, então tá bom. Então, esse é o parasito que causa isso, né? Em humanos, a gente tem outros 2 gêneros de importância. A oncocerca, que causa oncocercose, que é uma doença que em humanos é chamada de cegueira dos rios, e Wuchereria, em especial Wuchereria bancroft, que é o parasito que causa o que nós conhecemos como elefantíase. Bom, professor, mas o que que esses parasitos todos têm em comum que fazem com que eles recebam, né, o grupo seja chamado de filariose? Bom, primeiramente, nessa família, o que a gente tem é fêmeas que não são ovíparas, como a gente conversou lá para Toxocara, para Ancylostoma, etc. Nesse caso aqui, as fêmeas da família Onchocercidae, né, para os 4 gêneros que a gente falou, é óbvio, tem outros gêneros, mas em especial esses, né, que eu trouxe aqui, as fêmeas são vivíparas. O que isso quer dizer? A fêmea, ela não põe é, ovos. A gente vai entender por quê. Professor, me fala por quê? Porque o parasito, nesse caso, ele não está presente no trato digestório, por exemplo. Ele não está presente em uma cavidade, como, por exemplo, na bexiga, no trato digestório. São parasitos que vivem em órgãos, como pulmão, como sistema linfático, tá? Então, existem particularidades que fazem com você imagina, o bicho está lá dentro do coração, do pulmão, né, ou do sistema linfático. Se ele pôr um ovo, qual que é a chance desse ovo sair nas fezes ou ser eliminado para o ambiente de alguma forma? Não tem lógica, né? Então, o que, que esse grupo, essa família desenvolveu? As fêmeas produzem ovos de uma casca muito fininha, tá? Que a gente chama de membrana vitelínica. Não tem aquela casca espessa, como a gente viu lá, por exemplo, para Toxocara, que a casca é bem espessa, né? Toda rugosa, uma membrana bastante quitinizada, né? Aqui isso não existe. Por quê? Porque dentro da fêmea vão se desenvolver esses ovos com essa película fina, e dentro desses ovos não se desenvolvem larvas.
Mas como assim, professor? Estou acabando de ver aqui o negócio. Não larva do jeito que a gente conhece, do jeito que a gente viu lá atrás. O que é formado aqui é um primeiro estágio ainda muito imaturo, ainda num estágio muito inicial do processo de diferenciação ou do processo de crescimento, que seria o equivalente à larva L1, mas como ela está tão jovenzinha, tão pequenininha, é chamada de larva microfilarioide ou uma microfilária. Qual que é a característica disso? Por que, que a fêmea não libera ovos e libera microfilárias? Porque essa larvinha, nesse estágio inicial de desenvolvimento, ela consegue circular, por exemplo, pelo sangue periférico ou pela linfa, né? E uma vez circulando, ela consegue ser sugada pelos seus hospedeiros intermediários. Então, olha só, aqui é um grupo de parasito que, diferente dos que a gente falou na última semana, esses parasitos eles apresentam dois hospedeiros, obrigatoriamente. Então, aqui eu tenho um exemplo de ciclo. Como que eu classifico um ciclo que tem mais de um hospedeiro? Obrigatórios. É um ciclo heteroxeno, né? Então eu tenho um hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é o que alberga quem mesmo? Quem que está lá no hospedeiro definitivo? Só a Ana Clara e a Gabriela que estão assistindo a aula? Pelo amor de Deus, alguém mais conversa comigo? Qual fase de vida que eu vou ter lá no hospedeiro definitivo? Hã? Vocês não sabem disso até hoje. Reprodução no definitivo, pelo amor de Deus. Definitivo. Reprodução sexuada. Quem faz reprodução sexuada no caso dos nematódios? Adultos, machos e fêmeas, não é isso? É ou não é? É, muito bem, Yuri. Então, o hospedeiro definitivo alberga o adulto, onde tem reprodução sexuada. O hospedeiro intermediário é quem? Quem alberga a fase jovem do parasito, não é isso? Vou ter que fazer uma prova surpresa sobre essas classificações, né? Ou então vocês vão ter uma surpresa na hora da prova também, pode ser, né? Bom, então vamos lá. Nesse caso, os hospedeiros intermediários são artrópodes. A gente vai ver que isso pode variar, mas podem ser insetos, podem ser ácaros, né? Dependendo do parasita em questão, tá? Então, essa é uma característica especial para Onchocercidae, porque essa característica de liberação de microfilárias garante com que esse ciclo possa acontecer. Porque você imagina, se eu sei que o hospedeiro intermediário é um artrópode, e eu já adianto a vocês, um artrópode hematófago, que se alimenta de sangue, essa microfilária ela tem que estar circulante no sangue. Porque se ela não estiver circulante, como é que ela vai ser ingerida? Certo? Então, isso daqui é fundamental. A larva, chamada microfilária, ou larva microfilarioide, que é uma larva ainda no começo do seu processo de diferenciação, ela é presente, né, no hospedeiro, é o que é liberado da fêmea, no hospedeiro definitivo, tá? Tudo bem, pessoal? Então, toda essa divisão aqui, ó, todos esse desenvolvimento da larva microfilarioide, ela acontece ainda no hospedeiro, tá? Definitivo. Tudo bem? No interior da fêmea. Tudo bem? Ah, então tá bom. Eu quero que vocês conversem comigo. Se vocês não conversarem, eu vou ficar aqui, ó. Cruzo meu braço e fico esperando vocês falarem alguma coisa pra mim. Ah, de vocês deixar eu falando sozinho aí e for assistir sessão da tarde. Eu mato vocês. Bom, e quando eu falo de machos e fêmeas, né? De novo, fêmeas, assim como qualquer fêmea de nematóides, são maiores do que machos, tá? E nesse caso, os machos, sendo menores, eles apresentam na sua cauda uma cauda espiralada. É um macho que apresenta, que não apresenta, na verdade, bolsa copuladora,
tá? E em função disso, ele tem lá sua caudinha espiralada para poder firmar a fêmea na hora da cópula, tá? Então, lembrando, os adultos, eles estão presentes em órgãos, tá? Ou em órgãos como, por exemplo, o coração, né, etc. Ou no sistema linfático, como é o caso de Wuchereria bancroft, etc. Tá? A gente vai falar sobre cada um deles com mais especificidade. Bom, professor, vamos falar sobre eles um pouco mais detalhado. Para começar, Dirofilaria imitis, tá? Ou imitis. Geralmente, Dirofilaria imitis é o mais que a gente vê mais na pronúncia, tá? Este parasito é um parasito dessa família Onchocercidae, certo? E que tem como localização, como local de parasitismo dos adultos, a parte interna do coração. Normalmente, os adultos, né, machos e fêmeas, eles têm preferência, predileção pela artéria pulmonar direita, normalmente, tá? E tem se localizam em maior quantidade ainda dentro do coração direito, da parte direita do coração, certo? Ficando aí na artéria pulmonar e na veia cava inferior, certo? Então, tanto na parte que leva o sangue até o pulmão e naquela artéria, no caso da veia cava, que traz direto do corpo para o coração. Diga, Manuel. É só para eu não perder o foco, professor, rapidão. No caso, a Dirofilaria, a Dipetalonema, né, não sei se é isso, Onchocercidae e a Wuchereria, como é que é? Wuchereria. São, todas no caso, são da mesma classe, ordem, família? Da mesma família. O que vai mudar é só o gênero. Por isso que eu coloquei todo mundo junto aqui. Um detalhe que o Manuel me fez lembrar, pessoal, no caderno de vocês aí, tá Wuchereria, ao invés de Dipetalonema, tá? Então risca o Wuchereria aí no caderninho de vocês, eu só percebi isso depois. Risca o Wuchereria e no lugar escrevam Dipetalonema, porque são esses dois que a gente vai ver lá, tá? Então, são todos da mesma família Onchocercidae, classificados dessa forma aqui, ó. São nematóides da classe Comadorea, da ordem Rhabditida, né, que são parasitos que não apresentam bolsa copuladora, da superfamília Filarioidea, que apresentam filárias, né, ou microfilárias circulantes. Certo, Manuel? Certinho, valeu. Beleza. Então, como eu estava falando, né? Então eu tenho aqui, ó, a artéria, né? O ramo da artéria, perdão, da veia, né? Pulmonar. E aí, nesse caso, né? Perdão, da artéria pulmonar. Falei veia, né? Da artéria pulmonar. Então, na parte direita, que é aquela artéria que leva sangue do coração ao pulmão, e no átrio, né, na chegada do sangue ao coração, pela veia cava, e ele também gosta de se localizar ali. Então, geralmente, quando a gente corta um coração de um hospedeiro que está infectado, né, que está parasitado, normalmente o coração direito, que é onde o sangue chega no coração, é normalmente o local mais parasitado, tá? Eventualmente, a gente pode encontrar isso lá dentro do parasito, né? Quando está em grande quantidade, dentro do pulmão, ou até mesmo no coração esquerdo, mas aí são casos onde o parasitismo está realmente muito alto, tá? Normalmente a predileção é pela parte direita do coração onde o sangue chega. E aí o que acontece, ó? Normalmente os adultos, eles são encontrados assim em bolos, né? A gente abre lá o coração do bicho, do animal infectado, né? Ou no caso, dependendo aí do ser humano, né? E a gente vê bolos de parasitos enovelados. Então isso é bem característico e sugere não, é certeza. Abriu um coração e viu esses parasitos lá dentro, é dirofilário, tá? Por isso que é chamado verme do coração.
Os adultos, eles são relativamente grandes, né? Medem aí de 25 a 30 de 15 a 30 centímetros, dependendo do gênero, né? Lembrando que machos são menores do que fêmeas. E a gente vai falar um pouco melhor sobre a característica morfológica dessas larvas lá na nossa aula que vai se dedicar somente ao estudo morfológico dos nematóides, tá? Então, aqui eu não vou me ater a essa questão, certo? Hospedeiros. Então, eu falei para vocês que é um ciclo que tem hospedeiro definitivo e intermediário. Pode deixar. Hospedeiro definitivo e intermediário, certo? O hospedeiro intermediário é ou são artrópodes, tá? Nesse caso aqui, nós temos duas possibilidades. Apesar de que os dípteros nematóceros, né, como Aedes, Culex, Anopheles, sejam os principais transmissores da dirofilariose, também há relato na literatura de que pulgas do gênero Ctenocefalides, que são aquelas pulgas que acometem os cães e gatos, também possam agir como vetor, né, ou como hospedeiro intermediário. Lembrando, pessoal, que um vetor é diferente, né, ou a classificação é diferente quando eu penso em hospedeiro intermediário e vetor. Vocês entendem que todo hospedeiro intermediário ele pode se tornar um vetor, mas nem todo vetor ele é hospedeiro intermediário? Ou isso é confuso? Sabem qual que é a diferença de um vetor para um hospedeiro intermediário? É confuso? O vetor ele pode ser também um vetor mecânico ou um vetor biológico, né? Mas um vetor é aquele artrópode, né? Ele pode levar o parasito de um hospedeiro para o outro, né? Então ele acaba sendo responsável pela transmissão. O hospedeiro intermediário ele é uma parte obrigatória do ciclo. Sem que ele aconteça, esse parasito, sem que aconteça o vetor, né? Nesse caso aqui o mosquito, o ciclo não acontece. Nesse caso aqui, o mosquito, né, os nematóceros, dípteros, nematóceros, eles são ao mesmo tempo hospedeiro intermediário e vetor biológico, né? Porque ele consegue dispersar e transmitir isso para vários animais, tá? Mas nem todo vetor ele é hospedeiro intermediário, certo? Para ser hospedeiro intermediário, ele tem que se enquadrar naquela classificação. Ele participar obrigatoriamente do ciclo, albergando fases jovens do parasito, o que acontece aqui nesse caso, tá? E aí eu tenho como hospedeiros intermediários os dípteros, principalmente, né? Professor, quem são dípteros? É um grupo específico de mosquitos. Então, entram aí Aedes, que é o transmissor da dengue, Anopheles, que é o transmissor da malária, Culex, que é aquele pernilongo chato que vive fazendo barulho na cabeça da gente, tá? Então, esses são os principais hospedeiros intermediários. Pulgas também, principalmente do gênero Ctenocefalides, tá? Mas isso ainda alguns sugerem que talvez isso não seja tão possível assim. Mas enfim, tá aí entre os possíveis, tá? Como hospedeiros definitivos, nós temos cães e gatos, principalmente cães, tá? Mas há relatos de seres humanos também participando como hospedeiros definitivos ou definitivos com um asterisco bem grandão vermelho. Por quê? Porque quando eu penso em hospedeiro definitivo, eu entendo que esse parasito vai até adulto, né, etc. Há relatos de que isso aconteça em humanos, mas normalmente o que mais acontece é esse parasito migrar de forma errática e atingir, por exemplo, o sistema ocular, tá? Então, os olhos, né? A parte interna dos olhos. Então, é uma zoonose, pode ser considerada uma zoonose, mas dificilmente é encontrado um verme grande lá no coração, como a gente vê para cães, tá? Mas é possível sim. Professor, como é que é o ciclo desse bicho? Vou mostrar um videozinho para vocês e depois eu complemento a explicação, tá? Vocês estão escutando o áudio?
The health of dogs is at risk from heartworms. Então, beleza. Ó, eu deixei aqui o link embaixo, ó, para vocês conseguirem acessar esse videozinho lá no YouTube também, tá? Então é só copiar e colar ou só clicar lá no PDF que vocês conseguem assistir, tá? Vamos lá. Qualquer dúvida depois eu explico a vocês, complemento o ciclo. The health of dogs is at risk from heartworms, a major parasite transmitted by infected mosquitoes. The infection of the dog starts with an infected mosquito taking a blood meal. Infective third-stage larvae, L3, of the parasite Dirofilaria immitis are deposited on the surface of the dog's skin. Immediately afterwards, L3, about 1 millimeter long at this stage, enter the dog's body, using the puncture wound left behind by the insect. In the dermis, the heartworm larvae undergo the next stage of their life cycle and molt into L4 within 3 days post-infection. Then they begin traveling through the tissue and later migrate into the dog's venous bloodstream, which transports them towards the heart and lungs of the dog. Approximately 60 to 90 days after the initial infection, they start arriving in the small pulmonary arteries, having molted into their final stage, immature adults, sometime along the way. At this point, the immature adult heartworms are about 1 inch long. They now begin to grow massively, pushing into larger and larger pulmonary blood vessels until some of them finally end up in the pulmonary artery close to the heart. Then an inflammatory process on the pulmonary vessel wall is elicited by the parasite. This progressively leads to pathology of the lung and the blood vessel, ultimately resulting in vascular resistance or pulmonary hypertension. With higher worm burdens, right heart hypertrophy develops, leading in the long term to right-sided heart failure and potentially to the death of the affected animal. Heartworms are also responsible for a marked increase in the dog's risk of thromboembolism. Once a worm dies, it can block a smaller pulmonary artery completely, resulting in the infarction of the surrounding tissue. About 6 to 8 months after infection, the adult, now sexually mature, female worms start producing offspring, the microfilaria stage of Dirofilaria immitis. These microfilaria circulate in the cardiovascular system of the infected dog, ready to be ingested with the blood meal of a feeding mosquito. Inside the insect, over a period of about 14 days, the L1 larvae develop into the infective L3 stage by molting twice. This mosquito is now a new vector of heartworm infection, threatening the lives of dogs and cats in endemic areas. E aí, crianças? Conseguiram entender ou não? O ciclo da Dirofilaria. Tranquilinho, né? Alguém não entendeu alguma coisa? Querem que eu explique de novo? A gente já vai falar sobre tratamento e controle lá na frente, tá, ô Cristina? Rapidinho. Vamos só entender o ciclo aqui. Pessoal, todo mundo entendeu o ciclo? Quer que eu repita alguma parte que não tenha ficado claro? Talvez, né? Enfim. Às vezes o ciclo foi rápido demais, ou não, tá tudo entendido, tá de boa.
Gente do céu, hoje vocês estão numa preguiça medonha, ninguém quer falar comigo. Vou entender que vocês entenderam tudo, mas tudo bem. É isso aí, se quiser que eu falo de novo, eu falo, né? Mas pelo amor de Deus, não faz eu ficar triste logo no primeiro dia depois do feriado, não, senão eu vou descontar no 6. Vamos lá então. Eu tenho aqui, primeiro, o que eu tenho aqui? Um mosquito, onde esse mosquito apresenta no seu interior larva do tipo L3. Esse mosquito, como que ele se infectou, professor? Ele se infectou ao se alimentar lá num cachorro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, esse mosquito, ao parasitar humanos ou animais, né, a gente tem esse parasito L3 parasitando, penetrando através da pele, através do local da picada. Lembrando que, em muitas vezes, esse parasito acaba não saindo, entrando, né, na corrente sanguínea pela probóscide. Na boa parte das vezes, essa larva L3, ela sai ativamente do mosquito e penetra ali na pele, tá? Através dessa penetração, a L3, ela vai até L4, alguns dizem até L5, como é o caso aqui, né? Mas de maneira geral, vai até L4 antes de chegar na circulação, normalmente na pele, né? Ou enfim, no local da penetração, e logo em seguida a L4 cai na corrente sanguínea, né? O L5, dependendo do autor, cai na corrente sanguínea e vai ganhar toda a circulação sistêmica. O que acontece? Esse parasito, ao chegar lá, né, ele chega a ser bombeado até o pulmão, nos capilares pulmonares. Essa larva chega até adulto e começa a crescer, 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 crescer. Bom, vamos supor que chegaram no coração desse cachorro aqui, lá no pulmão, adultos machos e fêmeas, certo? Então lembra que pode atingir até 30 centímetros de comprimento. Então eles ficam logo depois que o sangue entrou no coração, por isso que ele fica em grande quantidade na artéria pulmonar, tá? Então esse parasito vai crescendo e ele se prende, digamos assim, no pulmão e se projeta para dentro do coração. Por isso que a gente vê dentro do coração uma grande quantidade de adultos, tá? E por que no coração direito? Porque é onde ele passa a primeira vez. Não dá tempo dele passar e ser bombeado para o coração esquerdo, né? Ele trava, fica ali paradinho dentro do coração, dentro do pulmão do cachorro. Lá dentro, né, depois de meses, né, estima-se que até 8 meses, esse parasito se torna adulto e começa, né, lembrando que a fêmea não põe ovos, a fêmea põe filárias, microfilárias. Essas microfilárias vão sendo liberadas, ficam presentes na circulação sistêmica e o que acontece? Uma vez que esse animal tem microfilária circulante, que ainda não é larva L1, hein, gente? Pelo amor de Deus. A microfilária é um estágio larval ainda não muito diferenciado. É a fase que vai infectar o mosquito. No mosquito, o que vai acontecer? Essa microfilária, o mosquito se alimentar de sangue, essa microfilária está circulando lá no sangue. Circulando, circulando. O mosquito ingeriu, ela vai causar uma infecção no mosquito, e no próprio mosquito, essas microfilárias no intestino vão, né, primeiro no intestino, depois para um lugar que a gente chama de túbulo de Malpighi, que é como se fosse o sistema circulatório do inseto. Tá escrito aqui, ó, túbulos de Malpighi. É como se fosse o sistema circulatório do inseto. Elas migram até os túbulos de Malpighi e lá elas ficam vão, né, se fazendo mudas até L3. Uma vez que as L3 são formadas, elas vão migrando ativamente até a cabeça do mosquito e lá essas larvas L3 saem ativamente e são depositadas na pele, né, penetrando aí principalmente pelo local da picada. Isso leva a uma infecção. Então aqui a larva infectante para o vertebrado também é larva L3, tá? Só que essa larva L3 ela é formada no interior de hospedeiro intermediário, que nesse caso são principalmente os mosquitos, tá? Então nisso que o mosquito tem a L3 e deposita sobre o hospedeiro, a gente tem um novo início do ciclo. Lembrando que
homens, né, seres humanos, podem agir ou atuar como hospedeiro também, tá? Qualquer um desses gêneros que eu falei, Aedes, Culex e Anopheles. Então, esses que a gente tem na casa da gente, né, esses mosquitos, pernilongo, etc., todos eles têm potencial para ser hospedeiro, tá? É óbvio que a gente tem a gente vai ver daqui a pouco a distribuição, né? A gente não tem a mesma distribuição desse parasito em todo o país, certo? A gente tem ele mais localizado em algumas regiões, sobretudo em regiões mais próximos ao litoral, algumas regiões litorâneas ou algumas regiões amazônicas, por exemplo, tá? Tudo bem, meu povo? Entendido agora o ciclo, Cristina? O ciclo tá lá, o vídeo, tá? O vídeo vai ficar na nossa aula gravada, mas também tem lá o link do YouTube. É só vocês clicarem, vocês conseguem assistir quantas vezes quiserem, tá? Mas é basicamente um ciclo de nematóide. A larva L3 é a infectante, né? São 4 ou 5 estádios larvais. Os adultos, nesse caso, não põem ovos, né? Produzem as larvas dentro de ovos, mas esses ovos têm uma membrana muito fina e eclodem ainda dentro do hospedeiro. Tá? Então, basicamente, esse é o ciclo de Dirofilaria. Pode demorar meses para acontecer, né? Até que o indivíduo se torne adulto. Isso pode levar até 8 meses depois da infecção. E aqui também é um outro problema, né? Sempre que a gente fala de parasito que migra, um dos problemas é o quê? A demora para a gente conseguir achar algum vestígio de que aquele parasito está ali, né? Então, dependendo da quantidade de microfilárias, né, na verdade L3, que penetraram no cachorro, ele pode demorar talvez anos para desenvolver algum tipo de sinal clínico, tá? Então, por isso, normalmente é uma doença que tem um ciclo um pouco mais crônico. Uma outra característica importante dessa doença que tem a ver com o ciclo biológico é o que a gente chama de periodicidade. Olha que parasito mala. Durante o dia, né, na parte clara do dia, as microfilárias elas estão predominantemente no sistema capilar pulmonar, ou seja, no sangue central. Então, as microfilárias vão ficar lá, guardadinhas no centro, de boa. Quando chega o período crepuscular, ou seja, no final do dia, né, começo da noite, esses parasitos todos migram em direção ao sangue periférico. Alguém sabe me dizer o porquê desse comportamento periódico? Por que vocês acham que o parasito de dia está no sangue central, lá no pulmão, e de noite ele está no sangue periférico? Quem já viu mosquito comigo? Não, gente. Que hora que o mosquito se alimenta? Mesmo quem nunca estudou isso na vida sabe. Que hora que o mosquito se alimenta? Tem a ver com fluxo sanguíneo, porque durante o dia a gente está mais agitado, com fluxo maior, e à noite dá uma maneirada? Não. Tem a ver unicamente com o hospedeiro intermediário. No caso, o mosquito. Cristina, você está lá na sua roça, por exemplo. Que hora que os pernilongos vão te pegar? Meio-dia ou de tardezinha ou de manhã? No Tarde caso da pra sua noite. casa, o dia todo? Tarde A pra Sara noite. falou que na casa dela o dia todo, né? Mas é principalmente no período crepuscular para noturno, né? Então esses parasitos, a Dirofilária, ela não é boba nem nada. Ela já entende, ela fala assim, olha, se eu dependo de um mosquito para, né, para me proliferar, e esse mosquito só come de noite, o que eu vou ficar fazendo no sangue periférico de dia? Vou ficar guardadinho. Então, isso é o que a gente chama de periodicidade. Isso tem a ver, né, com o ciclo do parasita, obviamente, porque ele depende de um hospedeiro para se alimentar, e o hospedeiro ele só vai se alimentar de sangue periférico, mas é só de noite. Então, ele vai para lá de noite e fica esperando, né, porque ele é esperto. Uma outra coisa importantíssima que tem relação com a periodicidade é o diagnóstico. Se eu fizer uma coleta de sangue 11 horas da manhã, vocês acham que eu vou conseguir achar algum parasito no sangue?
Posso até achar se tiver demais, mas a chance diminui drasticamente. Então, se eu suspeito de dirofilariose, o ideal é que eu programe para fazer uma coleta de sangue desse animal para o diagnóstico no final do dia. Porque a chance de eu encontrar uma microfilária é infinitas vezes maior do que se eu pegar durante o dia. Tá? Então, isso também tem relação com o diagnóstico. Então, vou coletar sangue que horas desse cachorro? 11 da manhã ou de noite? De noite. 6 horas da tarde, 5 e meia da tarde, né? Falo pro proprietário, falo, olha, volta aqui, tal hora. Beleza, certo? Então, sempre lembrar disso. Se eu suspeito de dirofilária, lembrar que ele tem um padrão ou um comportamento periódico. Sangue central, né, nos capilares pulmonares durante o dia, durante a noite sangue periférico para facilitar a ingestão pelos mosquitos, certo? Outra coisa importante é que dirofilariose também tem uma periodicidade sazonal. Então a gente falou de periodicidade diária, noturna, né? Porque ele prefere ou tá presente lá para o mosquito se alimentar à noite, mas também tem um efeito sazonal. O que significa isso? Por que essa doença tem um efeito sazonal, ou tem uma periodicidade sazonal? Ou por que ela tem uma sazonalidade importante? Não? Ninguém, gente. O que é sazonalidade? Vocês sabem? Que acontece em determinada época do ano, mais do que em outras épocas, né? Então, aqui, ó, eu tenho, por exemplo, né, exemplificando primavera e verão. Por que eu vou ter mais dirofilariose na primavera e no verão, ou mais chance de me infectar na primavera e no verão, do que no outono e no inverno? Porque são épocas que os mosquitos mais aparecem, os vetores? Muito bem, Cristina. Acho que foi a Cristina que falou, né? Porque nessas épocas eu tenho mais vetor do que nas épocas de clima mais frio, por exemplo, né? A gente aqui em Goiânia, a gente não tem uma variabilidade tão grande relacionada à temperatura, é mais quente seco e quente úmido, né? A gente ainda tem ali julho, né? Uma quantidade ainda de frio e tudo mais, mas quando a gente tem dengue, geralmente final do outono, já começando perdão, no final do inverno, começando a primavera, né? Que é quando começam as chuvas, e o verão nosso, que vai de dezembro até janeiro, né? Novembro até janeiro, enfim. Fugiu aqui quais são os meses mesmo que a gente troca. Mas dezembro, janeiro, que é a época que tem muita dengue, por exemplo, é a época que acontece muita dengue. Por quê? Porque está chovendo, tem muito mosquito, né? Então o mosquito gosta de um tempo mais quente e ao mesmo tempo que tenha chuva. É o que acontece nessas duas estações. Está chovendo periodicamente e ao mesmo tempo está quente. É ótimo para o mosquito, certo? Então, se é uma doença vetorial, a gente tem que parar e pensar, olha, tem vetor, então a distribuição, a ocorrência dessa doença também está diretamente relacionada com a presença do vetor, tá? Então, por isso ela tem periodicidade diária, né, naquele esquema de dia no centro, né, no sangue central, lá nos pulmões, e de noite na periferia, e também tem uma periodicidade sazonal com relação às épocas do ano, tá? Por conta do vetor. Então, é uma doença vetorial, certo? Depende de um artrópode. Bom, aqui a gente tem, ó, uma distribuição geográfica, né, de dirofilariose no mundo. Então, quase toda a América do Sul, né, América do Norte, América Central, boa parte da África, da Ásia, né, enfim, ela está esparramada quase todo o mundo e com uma gravidade alta e ao mesmo tempo um potencial zoonótico importante, tá? Então, em função disso, a gente acaba tendo, né, aqui essa diferença de cores, pessoal, está mais relacionado à variabilidade de espécies, tá? No nosso caso aqui em azul, ó, tudo que está em azul é Dirofilaria imitis, tá?
mas a gente tem, por exemplo, Dirofilaria repens, que acontece principalmente na Ásia, um pedaço da Europa, né? Essa região mais amareladinha aqui, tá? Então, toda essa região que está colorida é uma região prevalente para dirofilariose canina e felina, e, consequentemente, para também humanos. Uma coisa importante, esse artigo aqui é um artigo de 2000 e... Gente, eu tava... Aqui não tem, mas é um artigo bem recente. Me fugiu agora o ano e não tá... Ah, 2012, tá aqui. E é um artigo que ele traz o crescimento, né, da prevalência de dirofilariose, né? Então, quando a gente pensa no mundo inteiro, os casos vêm crescendo pela negligência de muita gente, do poder público, etc. Tá? Quando a gente pensa no Brasil, né, eu não consegui nenhum mapa mais recente. Esse daqui é o mapa de 2002, mas olha só, em alguns estados brasileiros, como é o caso de Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem aí até 21% de incidência de dirofilariose. Ou seja, 21% dos cães, né, estudados nesse teste apresentavam dirofilariose. Clínica ou não, mas apresentavam, né? Então, a gente vê nesses outros locais em branco, pessoal, ou existe numa prevalência muito baixa, ou não existe, ou existe e ninguém diagnostica, tá? A dirofilariose é uma doença, né, que a gente também pode considerar como um diagnóstico que muitas vezes é falho. Às vezes o animal morre até mesmo antes de ser feito o diagnóstico. Então, por ser uma doença muito debilitante e grave, né, apesar de ser crônica, demorar muito tempo para se instalar, né, depois de instalada, dificilmente a gente consegue, dependendo do quadro, consegue reverter isso. Então, nesses locais aqui que estão coloridinhos, tem diagnóstico, né? Aqui em Goiás, a gente também tem casos, né? Não muito frequentes, mas casos esporádicos de dirofilariose também, tá? Então, se a gente for olhar, por exemplo, São Paulo, ó, até 45%, dependendo da localidade, eram positivos para dirofilária. Isso é um dado alarmante, pensando do ponto de vista que isso se torna, né, o que é um parasito de caráter zoonótico, tá? Uma outra coisa que vem favorecendo a dispersão desse parasito ao redor do mundo é isso aqui, ó, mudanças climáticas, né? Muito vem se falando na mídia e tudo mais há muito tempo sobre mudanças climáticas, mas é importante, por exemplo, nessa região aqui, ó, da Europa, né, Europa e Ásia, a gente tinha áreas que eram endêmicas aqui perto, né? O que é uma área endêmica? Que tem casos frequentes, né? Então, toda essa parte marronzinha aqui, até 2001 já era uma área endêmica, só que conforme ocorreram muitas mudanças climáticas, né? Temperaturas cada vez mais altas no ambiente, essas áreas que antes eram livres de Dirofilaria imitis ou tinham casos esporádicos, né? Apresentava um caso aqui, outra... Oi. Alguém deu um grito aí, gente. Quem foi? Alguma coisa, não? Acho que não, né? Então, nessas regiões que tinham casos esporádicos, né, acabaram por se tornar endêmicas também em função dessas mudanças. Mas, professor, o que tem a ver mudança climática com dirofilariose? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. O mosquito gosta de região fria? Não. O mosquito gosta de regiões amenas, que tenha umidade e temperatura adequada para ele. Temperatura muito alta ele não gosta, muito seco também não, e ao mesmo tempo temperatura muito baixa também não é bom não, né? Então a gente vê aqui, quando é que tem mais mosquito na nossa região, né, no Brasil como um todo? Na época onde as chuvas se iniciam ou terminam, né, as temperaturas estão relativamente altas e tem umidade. Então tá ótimo, o mosquito precisa disso, certo? Além de que, obviamente, precisa ter hospedeiro infectado nessas regiões, né? Então o ciclo se perpetua aqui a partir do momento que eu tenho, né, o mosquito morando nessas regiões com maior incidência, tá? Aqui um outro mapa, né, mostrando isso, ó.
a mesma região, né, da Europa, mostrando um pedacinho da Ásia, ó, que antes eu tinha áreas endêmicas, né, de vermelho, e áreas esporádicas de rosinha claro aqui, ó, passando a se tornarem, ou áreas livres, né, que estão aqui em branco, passando a se tornar áreas com casos esporádicos e áreas onde os casos eram esporádicos, né, raros, de vez em quando, passaram a ser frequentes, tá? Então, cada dia mais o que a gente vê é isso, ó, o mosquito ele consegue, né, através do que nós chamamos de ilhas de calor, né, ou mesmo do aquecimento global, ele consegue se desenvolver em grandes centros, né, tem temperatura boa para ele, tem, por exemplo, local para eles se esconderem, né? A gente vive falando aí de criadores de mosquito, né, e etc., que estão presentes na nossa cidade. E o que acontece é que quando a gente pensa em meses mais frios, né, quando a gente pensa em épocas que não está tão bom assim para o mosquito, nessa época é ótimo para a dirofilária. Nessa época, geralmente, eles potencializam, né, ou eles aumentam o seu desenvolvimento de larva, de microfilária até larva L3. Então, nisso acelera um pouco esse ciclo, né? Eu acho que a microfilária deve pensar assim, falar, olha, tá fazendo frio pra caramba, eu vou tratar de me desenvolver logo, porque esse mosquito não vai durar muito tempo. E aí isso acelera, né, esse processo de desenvolvimento da larva dentro do inseto e, ao mesmo tempo, aumenta a estação de transmissão, ou seja, aumenta ou potencializa, né, a transmissão de dirofilária através desses vetores, tá? Então, é um nematóide esperto pra caramba, né? Ele consegue saber quando é dia, quando é noite, para ele migrar de um lado para o outro. Ainda nunca se descobriu o porquê que ele faz isso, o porquê que ele migra, nunca se descobriu, por exemplo, o porquê que ele potencializa o seu desenvolvimento no frio, tá? Mas normalmente o que se acredita, né, se vocês forem olhar em livros, em artigos científicos, é que isso tenha relação direta com o vetor. Então, de alguma forma, o que ainda não se sabe, o vetor, o parasita, ele entende, fala, olha, não está legal lá fora, vou dar um jeito de melhorar a parada aqui dentro, né? De alguma forma ele entende isso e ele começa a fazer alterações na sua fisiologia, né, na sua migração, etc., para melhorar a sua perspectiva de vida, digamos assim, tá? Então é um bichinho realmente muito inteligente e a gente vem percebendo todas as doenças vetoriais, não só dirofilária, vem aumentando cada vez mais quando a gente pensa em distribuição geográfica por conta do aquecimento global. Então, cada dia mais regiões que eram frias para alguma coisa, né, livres de alguma coisa, regiões mais frias, acabam desenvolvendo em algum grau, né, mais ou menos casos dessas doenças que têm transmissão vetorial. Certo? Tudo bem até aqui, meu povo? O Marlon agora, ó, já tá tudo bem, isso aí. Quero que vocês me respondam mesmo. Bom, patogenia de Dirofilaria imitis, por estar no coração, né, e também no pulmão, é um parasito que causa hipertrofia e inflamação do miocárdio, sobretudo da parte direita do coração, que é onde o parasito tem uma predileção, né? Então, o coração ele vai tentar hipertrofiar para quê? O parasito está obstruindo a passagem de sangue e, ao mesmo tempo, impedindo o fechamento adequado das válvulas, né? Então, se a válvula não se fecha direito, o sangue retorna para o coração, ele precisa fazer mais força, né, para bombear a mesma quantidade de sangue, e nisso leva a uma hipertrofia, tá? A presença, né, dos parasitos nas arteríolas, isso pode levar a uma congestão pulmonar, tá? Porque, de certa forma, isso pode agir como um êmbolo ali, né, e levar ao extravasamento de fluidos, até porque o parasito causa lesões no endotélio vascular, então aqueles capilares acabam extravasando fluidos, tá? Por isso a gente vê, né, no exame radiográfico, por exemplo, áreas esbranquiçadas no pulmão devido ao parasito, e também devido ao extravasamento desses fluidos,
tá? Pode haver pneumonite, né, que é uma inflamação dos pulmões como um todo, dos brônquios, bronquíolos, e, em muitos casos, tromboembolismo. Isso normalmente, em muitas vezes, pode até matar o animal de forma repentina, tá? A gente vai falar sobre isso quando falar lá do tratamento, porque isso aqui é importantíssimo lá no tratamento, tá? Como que essa doença se manifesta? Normalmente, é aquele animal que ele desenvolve cansaço rápido quando submetido à atividade física. É um animal que a qualquer momento ele desenvolve uma respiração muito ofegante. Aí a gente precisa tomar cuidado, né, pessoal? Porque, por exemplo, o meu cachorro fica ofegante o tempo inteiro, mas não devido a simples, né, a presença de dirofilária ali dentro. O negócio é que ele sente calor o tempo inteiro, né? Então a gente precisa saber dosar isso. A respiração ofegante pode sim ser o parasito, mas pode ser somente uma termorregulação que ele está tentando fazer, tá? Então, mais um dos sinais é o animal começa a fazer atividade física, ele já se cansa, você percebe que o animal está meio que com falta de ar, né? Muitos animais, eles podem ter perda de apetite e emagrecimento cada vez mais progressivo, né? E muitos casos, né, o que dificulta o diagnóstico é a produção de microfilárias, que muitas vezes ela não acontece, ou o parasito ele passa tempos sem eliminar a microfilária através, né, lá no sangue. Então, às vezes eu vou fazer um diagnóstico parasitológico, né, vou buscar, por exemplo, a presença de microfilárias no sangue, mas eu não consigo observar nada, porque o parasito não está liberando microfilárias no sangue, tá? E, de novo, é uma doença mais comum em cães, porque gatos normalmente são mais resistentes a esse tipo de infecção, tá? Então, dificilmente ou mais raramente a gente observa essa doença em gatos. Muitas vezes, pessoal, acaba sendo, infelizmente, achado de necrópsia, né? Muitas vezes o animal vem a óbito, a gente não sabe o porquê, e quando faz uma necrópsia para tentar elucidar a morte do animal, a gente vê isso dentro do animal, dentro do coração, né? São muitos parasitos grandes. Diga, Ana Clara. Foi sem querer, Ana Clara? Pareceu que tinha ligado aí o microfone. Ah, então tá bom. Então, não, sem problema. Então, esse tipo de coisa, né, a gente acaba vendo muito depois que o animal já morreu, né? É um animal que tem esse histórico que a gente falou de perda de peso, né? De cansaço exagerado ao caminhar, por exemplo, né? E quando morre, dá um ataque cardíaco, uma parada cardiorrespiratória, a gente vai ver tem esse tipo de coisa, tá? Calma aí, Jennifer, agora a gente vai falar do tratamento. Aguenta aí, certo? Gente, se vocês acharem os bichos desse adulto nos estágios de vocês, guarda pra mim, pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum desse. Nunca pedi nada pra vocês. Eu não tenho nenhum desse. Eu tenho microfilária só no sangue. Mas se eu ficar sabendo que algum de vocês viu isso daqui na clínica ou no lugar que tá fazendo estágio e não guardou pra mim, o meu caderninho preto vai entrar em ação, viu? Eu vou lá pra uma encruzilhada fazer um trabalho pra vocês. Não é ameaça, tá? É só um alarme. Tá bom, meu povo? Então, basicamente é isso. No ser humano, né, eu trouxe um vídeo aqui que tem imagens fortes. No ser humano também pode haver o parasitismo no pulmão, tá? O que é um pouco menos frequente, mas normalmente, né, e muitas vezes, a gente acaba vendo esse parasito muitas vezes associado a parasitismo ocular, né? Então a gente vê aqui dentro, ó, dentro do olho da pessoa, a presença de uma larva, certo? Ó, uma larva que está até grandinha, né? E aqui é um procedimento oftalmológico para retirada dessa larva. A gente vai ver retirando, é uma larva relativamente grande, né? Ó, vai retirar a larva dali de dentro do olho da pessoa. Então, no caso de humanos, é muito frequente a gente ver esse parasito dentro do olho, dentro do globo ocular mesmo, né? É um parasito que ele fica móvel, ele pode levar a uma perda de visão
pequena, né, transitória, mas também pode levar a uma perda de visão permanente. Então, olha o tamanho, né? Em alguns casos, a gente, aí, ó, isso tudo, né, é uma larva. Existe possibilidade da gente ter, na verdade, isso não é uma larva, perdão, isso é um macho, ó, que tem 11 centímetros de tamanho dentro do olho da pessoa, certo? Então, nesses casos, né, isso pode levar a um comprometimento grave do globo ocular e levar o indivíduo à cegueira, se não completa, pelo menos uma perda de parte da visão, certo? Pelo menos de um olho, talvez. Certo, crianças? Antes da gente falar de diagnóstico e tratamento, a gente divide a gravidade das infecções por girofilária em 4 grupos, certo? Em grupos que vão do grupo 1 ao grupo 4, é muito fácil, né? Grupo 1, 2, 3 e 4, sendo que o grupo 1 é o de menor risco e o grupo 4 é o de maior risco. Quem que são os de menor risco? São aqueles que são animais jovens, saudáveis, que não têm alterações clínicas e radiográficas, os parâmetros sanguíneos são todos normais, né? Normalmente são aqueles que estão ali no começo da infecção, que ainda não tem muitos adultos, ou que os adultos ainda não estão plenamente formados, tá? O parasito, gradativamente, ele vai alterando, né, contagens sanguíneas, vai alterando, por exemplo, levando a sinais pulmonares, como tosse, como dificuldade de respiração, né? Então, no grupo 2, gravidade 2, então é uma doença um pouco mais grave, o animal já tem tosse, já tem algumas alterações radiográficas, né? Nesses 2 casos primeiros aqui, o prognóstico, geralmente, ele tende a ser bom, tá? Então, muitas vezes o animal acaba tendo chances de recuperação, sobretudo no grupo 1. Agora, do grupo 3 ao grupo 4, aí a gente já tem algumas alterações mais importantes, como, por exemplo, alterações renais e alterações hepáticas. O animal aqui ele já tem lesões no trato respiratório, que levam a dificuldade de respiração, tosse, né? Lesões vasculares muito maiores, com extravasamento de fluido dentro do pulmão, o que leva, né, a uma alteração radiográfica muito mais visível. Então, esse tipo de grupo já tem um prognóstico de reservado para desfavorável. O grupo 4, aí ele já tem colapso da veia cava, né, das válvulas presentes ali na saída na saída da artéria pulmonar e na entrada da veia cava, né? Já começam a ter lise de hemácias, então vai apresentar hemoglobinúria, né? Presença de hemoglobina na urina. Enfim, aqui eu já começo a ter alterações sistêmicas, alterações de bioquímica sérica, alterações de contagem de células sanguíneas, tudo aqui já está alterado. Então, do grupo 1, eu tenho animais que normalmente o prognóstico é muito favorável. No grupo 2, ele é de reservado a favorável. No grupo 3, de reservado a desfavorável. E no grupo 4, geralmente é desfavorável. Tá? Então, quanto mais avançado aqui, quanto mais sinais clínicos eu tiver que evidenciam a presença do parasito, mais difícil será o tratamento, ou seja, menor é a chance desse animal sobreviver. Tá? Então, basicamente, assim é dividida essa gravidade das lesões por girofilária. E aí, pessoal, a gente pode diagnosticar esse parasito de várias formas. Primeiro é através do teste parasitológico, lembrando que o parasito pode ficar semanas sem eliminar, né? Dependendo do parasito, dependendo da quantidade que foi inoculada, o animal vai demorar até 8 meses para desenvolver, para eliminar microfilária no sangue, então ele vai ter problema pulmonar, vai ter outras coisas antes desse processo de visualização de microfilárias no sangue, tá? Mas hoje em dia a gente tem esse teste, né, que é o SNAP Pro, sem fazer
sem fazer nenhuma propaganda, né? Mas também temos outros testes imunocromatográficos rápidos que acabam diagnosticando, entre outras coisas, também Dirofilaria imitis, né? Então, nesse caso aqui, ó, dessa imagem, né, a gente tem aqui Ehrlichia, anaplasma, doença de Lyme e, ao mesmo tempo, Dirofilaria. Tem alguns que servem também para Dirofilaria, Leishmania, enfim, tem de vários modelos, né? Mas essa empresa, né, a IDEXX, ela tem vários testes rápidos e que são muito úteis no diagnóstico desses parasitos, tá? Não só dos protozoários, né, hemoparasitos, mas também no caso de Dirofilaria, tá? Sendo hoje na rotina o mais utilizado. Posso fazer ELISA, posso fazer RIF, outras coisas? Posso, né? O teste radiológico também ajuda a gente pra caramba. Quando eu bato lá uma radiografia do pulmão e vejo o pulmão todo branco, cheio de fluidos, né? Cheio de problemas, já que comprometem respiração, etc. Tá? Posso fazer PCR? Pode, né? Vai ter a presença do parasito do sangue, você pega lá uma amostra de sangue, faz o PCR. Isso vai depender muito do que você tem para gastar e da estrutura que você tem ali, né? Mas hoje em dia, a maioria das clínicas, né, pelo menos, assim, as melhores clínicas, né, inclusive no interior, a gente tem esse teste rápido aqui, que ele é muito eficaz. Ele não é um dos mais baratos, né, mas como é um teste que detecta ao mesmo tempo vários parasitos diferentes, acaba sendo um teste bastante interessante, tá? Talvez até mais do que o parasitológico, pela dificuldade, muitas vezes, de se observar o parasito. Mas, gente, é lindo olhar uma lâmina com isso daqui, ó. Na hora que você bate o olho, você já vê a microfilária lá dentro. Então, o que a gente está vendo aqui, ó, ao redor, né, eu tenho aqui células leucócitos, né, aqui ao redor, ó, e ao redor, tudo isso aqui meio acinzentado, e são hemácias, tá? Então, é bem característico a visualização dessas larvas dentro do hospedeiro, tá? Professor, já te perguntei sobre o tratamento. Tem tratamento? Não tem? O que faz? Não faz, né? Primeira coisa, eu preciso saber, vou voltar aqui, ó, em qual grupo desses o meu animal se encontra. De novo, quanto mais avançado o animal tá, quanto maior a gravidade, pior é o prognóstico e mais difícil vai ser o tratamento. Olha só. A primeira coisa é, quando eu penso em indivíduos adultos, né, parasitos adultos, se eu penso que tem lá um bicho de 30 centímetros dentro do coração, dentro do coração, se eu mato ele ali, eu corro um risco de ter algum problema, né, de ter algum êmbolo, né, formação de um trombo, alguma coisa assim. Então, se eu tenho adultos e se eu tenho muitos adultos, não tem outro jeito. A remoção é cirúrgica. Então, tem que abrir o tórax do animal, retirar lá de dentro todos esses parasitos e rezar para dar tudo certo, né? Dá para fazer isso e pode ser feito isso ou por toracotomia, tá? Ou ainda existe a possibilidade de a inserção de catéter, né, para retirada através, por exemplo, da veia jugular, que chega até a veia cava para retirar esses parasitos. É óbvio que isso funciona se eu tiver uma meia dúzia, né? Se eu tiver muito parasito, se eu tiver um tufo daquele, vai ser difícil eu conseguir retirar por um catéter, tá? Então a primeira coisa eu preciso ver, quanto mais grave o animal tiver, maior a probabilidade de eu ter que fazer uma toracotomia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu tiver um animal que eu detectei, por exemplo, estou fazendo um teste nele para babésia, e por acaso eu descobri que ele tem dirofilária, porque ele tem anticorpos contra a dirofilária, aí eu penso em utilizar tratamentos adulticidas, por exemplo, como o imiticide, que ele age como dirofilária contra a dirofilária na fase adulta, e posso, por exemplo, tratar com ivermectina, né, ou qualquer um desses lactonas macrocíclicas que vão agir contra as microfilárias, certo? Então, de novo, se eu tenho muito, como que eu vou saber se eu tenho muito parasito lá dentro? É diagnóstico por imagem,
né? É observando a quantidade de microfilárias circulantes. Então, preciso me armar de várias questões, né? Com raio-x, com ultrassom do coração, enfim, para eu me certificar que tem uma quantidade importante ou não tem uma quantidade importante. Se não é muito, se é um 2, 3, né? Enfim, descobriu por acaso, dá para tratar dessa forma. Um detalhe importante é tomar muito cuidado, porque a gente tem duas possibilidades. Podem surgir reações tóxicas, certo? Principalmente quando a gente trata com algum adulticida, a morte daquele parasito dentro do sangue pode levar a um choque. Então, esse parasito tem que ser tratado na clínica e sob supervisão, porque qualquer problema que a gente tiver sistêmico já está ali num ponto de apoio, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, pode surgir uma embolia pulmonar, por exemplo. Então, muito cuidado com cães que passam por um tratamento com diagnóstico positivo para Dirofilaria imitis. Esses animais precisam ter sua movimentação restrita, porque caso esse animal resolva fazer brincar de bola, correr, enfim, esse animal pode ter, como a gente tem um aumento da frequência cardíaca, essas larvas ou esses adultos que morreram ali dentro podem parar e fazer um embolismo, certo? Então, é recomendável, em qualquer tipo desses de tratamento, tá? Deixar o animal com restrição total de atividade. É manter ele num cubículo por mais de um mês e meio, para garantir que ele não vai ter nenhum problema. Porque daí, pessoal, depois que o parasito morre, se eu não forço o animal, as células do sistema fagocítico mononuclear vão dando um jeito de destruir aquilo ali que está morto, tá? Então, por isso é preciso tomar bastante cuidado. Um outro detalhe é, esse animal, ele pode ter perda de fluidos, né, de água no pulmão, etc., né, de eletrólitos. Então, sempre importante tratar os sinais clínicos. Se tem inflamação, geralmente tem, né? Corticosteroides, reposição hidroeletrolítica, oxigenoterapia, porque esse animal pode ter dificuldade de respiração, broncodilatadores, porque a inflamação ali acaba levando a uma broncoconstrição, tá? Então, para melhorar a ventilação do animal, a utilização de broncodilatadores, ela é importante, tá? Então, tudo isso eu faço para quê? Melhorar o estado geral do paciente. Ah, estou com suspeita de que tem também uma pneumonia bacteriana, porque pode acontecer nos casos mais graves. Então, vou lá e forneço antibiótico também para o animal. Então, eu preciso fazer tudo para dar subsídios para esse animal se recuperar bem, tá? E o ponto fundamental, quero controlar a dirofilariose, vamos controlar culicídios. Quem são culicídios? Anófeles, Aedes, Culex, todos esses mosquitos que são potenciais transmissores de dirofilariose, eles têm que ser controlados. Como que a gente controla isso? Retirando a fonte de vida, né, na fase de larva, retirando criadouros, seja esgoto a céu aberto, seja tampinha de garrafa com água parada, caixa d'água, enfim, a gente tem que dar um jeito de controlar isso. Seja na fase larval, ou seja, por exemplo, telando a casa, lá o lugar onde o animal vive, né? Principalmente em áreas endêmicas, que são aqueles lugares no mapa que eu mostrei para vocês. Se eu moro em um lugar daquele, eu preciso telar toda a minha casa. De tarde, boto meu animal para dentro e deixo ele lá trancado, para evitar a possibilidade de transmissão, tá? Então, se eu tenho um mosquito que ele tem hábitos bastante importantes, vamos usar os hábitos dele a nosso favor, seja para controlar o inseto, ou seja para impedir que ele tenha acesso ao nosso animal. Pessoal, para finalizar a parte então de filarioses, a gente fala sobre Dipetalonema reconditum, ou reconditum, tá? Que é uma espécie que também parasita cães, né, principalmente, e também é uma filária, tá? Quando a gente for falar lá da morfologia, eu especifico um pouco melhor com vocês como que a gente diferencia uma larva da outra. Mas a principal importância desta larva, desse parasito, na verdade,
é porque ele é um diferencial ou um potencial diagnóstico diferencial que a gente tem para a Dirofilaria imitis, né? Quando eu falo diagnóstico diferencial, vocês entendem o que significa isso? Não? Quando eu falo assim, nossa, esse parasita ele é um importante diagnóstico diferencial. O que isso significa? Alguém sabe? Ou nunca ouviram falar sobre isso? Não? Nunca ouviram? Então, olha só, diagnóstico, quando eu falo assim, essa bactéria é um importante diagnóstico diferencial para não sei o quê, esse parasita é um importante diagnóstico diferencial para Dirofilaria, é que eles são muito parecidos do ponto de vista morfológico, né? Então, é um parasito que também está presente no sangue e eu preciso diferenciar esse parasito, né? Ou preciso conhecer esse parasito para eu ter certeza se a minha infecção é por Dirofilaria, por exemplo, ou se é por Dipetalonema recondito, tá? Isso é importante porque o mesmo parasita, o mesmo hospedeiro é observado para os dois, então tanto Dipetalonema quanto Dirofilaria, ambos têm canídeos como hospedeiros definitivos, tá? E a gente vai ver que esse parasito ele é de pouca importância médico-veterinária do ponto de vista patogênico, né? Então, quando eu penso, por exemplo, em Dirofilaria, a gente viu, né, que ele é muito patogênico, inclusive tem potencial zoonótico e tudo mais, mas quando eu penso em Dipetalonema, pouquíssimo problema clínico é atribuído a esse parasito. Professor, então se esse negócio não é importante do ponto de vista clínico, para que a gente está estudando? Para eu saber diferenciar esse daqui do que realmente interessa, né? Do que realmente causa muito problema na clínica de pequenos, que é Dirofilaria, tá? Aqui nós temos um parasito que também é heteroxeno, né? Ele tem hospedeiros definitivos que são, né, os canídeos. Nesse caso de Dipetalonema, a gente não tem uma transmissão para seres humanos, tá? Então não é uma zoonose importante. E tem como hospedeiro intermediário, como hospedeiros intermediários, as pulgas, os carrapatos, piolhos e mosquitos. Ou seja, quase todo artrópode pode transmitir Dipetalonema recondito, tá? Então, aqui não são só os mosquitos, ou não são principalmente os mosquitos. Aqui os principais são pulgas e carrapatos, tá? Os principais transmissores desse bicho, e todos agem como hospedeiro intermediário lá no ciclo, tá? O que muda nesse parasito, além, né, do que a gente já falou, quando a gente compara com Dirofilaria? A localização dos adultos, né? Os adultos são observados em tecido subcutâneo, principalmente, tá? Mas também podem ser observados nos rins, em uma quantidade bem menor, ou na cavidade corporal. Por exemplo, na cavidade abdominal, né? Na cavidade torácica, enfim. Então, mas principalmente, pessoal, de longe, o tecido subcutâneo, ele é o principal local de parasitismo pelos adultos. Bom, lembrando sempre, principais hospedeiros intermediários são carrapatos e pulgas, tá? Hospedeiro definitivo, os canídeos. Como que funciona o ciclo biológico de Dipetalonema? Primeira coisa, nós temos os adultos predominantemente em tecido subcutâneo, tá? Aqui, infelizmente, eu não consegui nenhum videozinho para passar para vocês, né? Mas eu explico no Gogó mesmo e é muito semelhante do que a gente viu lá para Dirofilaria, tá? O que muda aqui? Logo de cara, local de parasitismo. Enquanto os adultos de Dirofilaria estão lá, né? Nas artérias pulmonares, né? Em direção já ao coração, na parte direita do coração, aqui eu tenho adultos que normalmente esses adultos são um pouco menores do que os adultos de Dirofilaria, tá? E eles eliminam também microfilárias, tá? Então, lá no tecido subcutâneo, machos e fêmeas vão copular, vão produzir, né, as fêmeas vão produzir microfilárias que vão migrar em direção à circulação sanguínea.
Uma vez na circulação, como que elas vão parar lá na circulação? Geralmente, ou elas caem em pequenos vasos presentes no tecido subcutâneo, ou são drenados através de vasos linfáticos, né? Capilares sanguíneos, né? Ou capilares linfáticos. Independente do local que ela cai, se ela vai por via linfática ou se ela vai através de vasos sanguíneos, ela vai cair na circulação, né? Até porque a linfa, se vocês se lembram lá da fisiologia, ela vai desembocar toda na veia cava. Então, tudo que é drenado vai parar no sangue uma hora ou outra. Beleza. O que acontece? Essas microfilárias estão presentes na circulação, tá? Então, da mesma forma, elas ficam circulando, blá, 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 e a gente tem o artrópode se infectando através do hábito de hematofagia, ou seja, a necessidade de ingerir sangue pelo artrópode é o que vai fazer com que ele se infecte. Exatamente o que acontecia lá para a Dirofilária, tá? No artrópode, também, né, lá nos túbulos de Malpighi, né, na hemocele do inseto, a gente vai ter o desenvolvimento até L3, e essas L3 vão migrar até as peças bucais, e aí são transmitidas, né, para o cão durante a alimentação desses artrópodes. Então, até aqui tudo igual, ó. O inseto se alimentou, dentro do inseto a microfilária vai até L3, passando por L1, L2, né? A L3 migra em direção às peças bucais e são transmitidas, então, penetrando no tecido subcutâneo e se desenvolvendo no local da penetração, geralmente, até adulto, tá? Então, basicamente, é um ciclo onde o que muda, né, principalmente aqui, é o local de parasitismo dos adultos, certo? Tendo também migração das microfilárias e as microfilárias estando presentes no sangue circulante, que é como elas vão infectar o inseto, através da alimentação, certo? E assim a gente tem esse ciclo acontecendo no hospedeiro definitivo e no hospedeiro intermediário, certo? Alguém tem alguma dúvida até o presente momento sobre o ciclo? Lembrando, pessoal, que no caderno de vocês aí, vocês têm Wuchereria Bancroft. Risquem aí no caderno de vocês a Wuchereria e coloquem no lugar de Petalonema, tá? Wuchereria tem importância médica apenas, eu acabei não percebendo que estava trocado aí, tá? Tudo bem até aqui, meu povo? Tudo? Beleza. Então, olha só, o que acontece com esse bicho? Ciclo biológico demora também bastante, um pouco menos, né? De filária a gente viu que até liberar a microfilária demora aí até 8 meses, né? Aqui a gente tem em torno de aproximadamente 2 ou 3 meses para que ele se desenvolva, então acaba sendo um pouco mais rápido, né? E aqui, de novo, é um parasito que não é considerado patogênico. Então, nesses casos, o que nós temos é um parasito que é um diagnóstico diferencial importante para a dirofilariose. Ou seja, se eu faço um esfregaço do sangue daquele bicho e vejo uma larva, eu preciso saber se é de Petalonema ou se é de Dirofilaria, dependendo, né, do que eu ver ali dentro, a conduta vai ser totalmente diferente, tá? Então, para um, eu preciso correr e tratar logo. Para o outro, talvez não, certo? Então, eu preciso entender direitinho o que está acontecendo ali, tá? Tudo bem, crianças? Uma outra coisa importante, pessoal. Tenho periodicidade para dipetalonema? Não. Por quê? Vocês lembram o que é periodicidade? Vocês lembram o que é periodicidade? O que é, Yuri? Periodicidade. Me ajuda.
Deixa eu olhar no olho do Yuri aqui. Yuri, o que é periodicidade, Yuri? Se eu não me engano, é tipo qualidade, esse trem. Não? Não, Yuri, você estava no começo da aula, Yuri? Tava. O que acontece lá Não com é girofilária? periodicidade. Ah, não. Vamos largar de mão esse trem. Vamos largar de mão esse trem? Não, os larga de mão não. Lembra o que acontece com as larvas durante o dia? Hein, Yuri? Me ajuda aí, Yuri. Pelo amor de Deus, não deixa eu passar vergonha, não. Alguém, gente, me ajuda. O que é periodicidade? Eu falei agorinha, antes do intervalo. Só foi vocês comer, sumiu tudo da cabeça? Acontece em uma determinada época do ano. Não, isso a gente chama de sazonalidade, né? Ou periodicidade sazonal. Mas quando eu digo periodicidade diária? Gente, onde que a larva de Dirofilaria está durante o dia? Pelo amor de Deus. Eu vou até voltar ali, ó. Vou colocar uma imagem aqui para ajudar vocês. Isso daqui que eu estou falando, ó. O que é periodicidade? Num determinado período do dia, eu tenho a larva num lugar. No outro período do dia, na verdade, durante a noite, eu tenho a larva em outro local. Qual que é a importância disso? Voltei aqui porque isso é importante que vocês se lembrem. Qual que é a importância para a Dirofilária ela apresentar esse comportamento periódico, diário? Ana Clara, liga seu microfone e responde aí, Ana Clara. Deixa eu escutar sua voz. Fazer igual o Zé Bonitinho, me dê um tostão da sua voz. Pronto, eu tô saindo do trabalho agora, é a Jennifer. E eu já tô indo pra casa. Eu chegando lá, eu ligo de novo. Beleza. Falou. Fique com Deus. Tchau. Gabriela Volney. Então me ajuda. Alguém, Juliana Desorze, liga o microfone e fala comigo. Na periodicidade, a larva tem esse comportamento de estar mais em um local do que em outro para facilitar a ingestão do mosquito. Por quê? Porque o mosquito se alimenta predominantemente em período crepuscular. O que isso significa? Ele se alimenta mais no período noturno, certo? Por isso, se a larva tiver durante o dia no sangue periférico, ela não vai ser ingerida, provavelmente, se for, vai ser uma sorte terrível, né? Mas dificilmente ela será ingerida, tá? Agora, quando eu penso para dipetalonema, por que eu não tenho periodicidade? Já dei a resposta para vocês. Mais ou menos. Opa, o trem abriu tudo aqui. Por que eu não tenho periodicidade para dipetalonema? Pelo amor de Deus. Eu vou chorar, gente. Quem já viu artrópode comigo? Ah, muito bem. Que hora que o carrapato e que hora que a pulga se alimenta? Qualquer hora, do dia ou da noite, né? Então, o que a gente precisa levar em consideração é o parasito se comporta dependendo daquilo que ele precisa para manter seu ciclo funcionando. Se ele tem mosquitos, como é o caso de Dirofilaria, que são, né, os principais, né, os quase que exclusivos transmissores de dirofilariose, né, de Dirofilaria, é óbvio que ele precisa se comportar de modo a favorecer a ingestão por esse indivíduo. Agora, se eu penso em dipetalonema, quem que é o hospedeiro desse bicho? Os hospedeiros principais, carrapato e pulga. Carrapato tem hora para se alimentar? Tem não. Ele fica lá pregado um bocado de tempo, se alimenta de dia, de tarde, de noite, de madrugada, ele não quer nem saber. A pulga, da mesma forma.
né? Então, o bichinho está lá 2 horas da manhã, 2 horas da tarde, ele está se alimentando do mesmo jeito. Então, por isso, em função dos hábitos do seu hospedeiro intermediário, dipetalonema não apresenta periodicidade. Ou seja, se eu coleto sangue 11 horas da manhã ou 6, 7 horas da noite, eu provavelmente, se eu não encontrei nada de manhã, não vou encontrar nada à noite. Se eu encontrei de manhã, provavelmente eu vou encontrar à noite. Porque o parasito não muda sua fase migratória. Tá? Então, por isso que eu reforço a vocês, né? Vou bater nessa tecla até vocês vão ter pesadelo comigo. Eu vou estar lá no pesadelo de vocês falando assim: conhecer o ciclo do parasita, a gente conhece todo o resto, a gente sabe do controle, a gente sabe de tudo. Se conhecer o ciclo, né? Vocês vão ter pesadelo que eu falando isso, porque é verdade. Se eu conheço o ciclo, conheço os hospedeiros, todo o resto fica mais fácil. Por isso que a gente tem essa disciplina de parasitologia veterinária, porque a gente precisa conhecer os bichos que a gente está trabalhando, né? Alguém falou um dia aí, só se ganha a guerra quem conhece o inimigo, né? É mais ou menos assim que funciona. Tem uns que mesmo a gente conhecendo o inimigo, a gente não consegue ganhar, porque o povo é burro, né? Por que que a gente ainda tem tantos casos de dengue, toda vez a mesma ladainha? Porque o povo não ajuda, né? Então, nesse caso aqui, se eu sei que é um parasito que requer carrapatos e pulgas, que são hospedeiros, que não tem preferência de hora para se alimentar, é óbvio, não vai ter periodicidade. Eu posso ter sazonalidade, épocas que são mais propícias para o desenvolvimento, por exemplo, de ripséfalos sanguíneos, né, que é o carrapato do cão, épocas que tem maior infestação por pulgas, né? No caso de sazonalidade eu tenho, mas periodicidade diária, dificilmente, tá? Então, se atentem e tenham na ponta da língua o ciclo, que o resto vem como consequência. Tudo bem, meu povo? Vocês vão ter pesadelo, eu juro para vocês. Eu vou ficar repetindo isso até o final de tudo. Vocês vão ficar... É sério, vão ter pesadelo. Eu vou falar, olha, ciclo, 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 ciclo. Professor, você vai cobrar esses nomes esquisitos no coisa? Vou, porque faz parte do ciclo, né? Então é desse jeito que funciona a parada. Beleza? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, Cristina, só você não vai ter pesadelo hoje, para você melhorar sua enxaqueca. Mas a partir de amanhã, quando estiver melhor, você vai ter pesadelo. Tá? Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila que, né, eu tenho compaixão no coração também. Então a Cristina não vai ter pesadelo, mas o resto já começa hoje, tá? Tudo bem até aqui, povo, então? Ou é só o Marlon que está assistindo a aula? Tá, então vamos lá. O diagnóstico clínico, né? Então, clínico não vai ter ajuda nenhuma, né? Porque se o animal não apresenta sinal clínico, como é que eu vou ter um diagnóstico clínico importante? Não vai. Diagnóstico radiológico também, né? Isso, na verdade, ajuda mais, pessoal, a gente a diferenciar dipetalonema de dirofilária, né? Que se eu faço lá um teste radiológico e vejo, por exemplo, o pulmão todo esbranquiçado, cheio de água, né? Então é óbvio que não é dipetalonema, é dirofilária. Então, se eu encontro uma larva lá no sangue, eu falo, opa, pode ser um ou pode ser outro. Aí eu posso passar direto para um teste de imunistoquímica, de PCR, um teste sorológico, ou posso diretamente passar por um teste, um exame radiológico, enfim, que vai me ajudar na elucidação, tá? Distribuição. África, Europa e Américas, né? Na nossa América, toda a América, na verdade, a gente tem dipetalonema, tá? E a principal forma de controle é justamente controlar as populações de hospedeiro intermediário, né? Então, se eu sei que os carrapatos, se eu sei que as pulgas, né, são todos hospedeiros intermediários, então é óbvio, vamos tentar controlar o hospedeiro intermediário, que é uma das formas mais importantes para o controle disso, tá? Se eu penso, por exemplo, em prevalência, não consegui nenhum mapa, nem nada, um gráfico, mas eu achei essa tabela bem legal, que ela mostra, né,
os cães infectados no estado de Alagoas, tá? É um trabalho de 2001, mas ele observou nesse estado mais ou menos 2% de todos os cães infectados para alguma coisa, ou para dirofilária ou para dipetalonema, tá? Então, dentro desses cães, a principal, né, os principais locais onde a gente tinha infecção era no litoral. Normalmente, essa infecção está mais restrita, né, nessas regiões litorâneas, talvez por uma maior umidade, né, e uma maior quantidade de mosquitos que participam da transmissão, tá? Então, são regiões que geralmente ficam quentes todo ano, chove muito, então isso aumenta muito a prevalência dessas infecções, tá? E aqui, ó, a gente tem desses cães todos, né, 2%, muitos deles, né, metade, tinham dirofilária, a outra metade dipetalonema, e olha só, desses 15 que tinham dirofilária, 12 deles tinham também, na verdade 2 deles, né, tinham também infecção por dipetalonema, tá? Então, a gente pode observar, e algumas vezes encontra, o mesmo animal parasitado pelas duas espécies, tá? Mas ainda assim, reforço, dipetalonema reconditum é um importante diagnóstico diferencial para a dirofilária, porque normalmente o cão não vai chegar até você com sinais clínicos por essa infecção, certo? Alguma dúvida sobre dipetalonema? Ou não, tá tudo de boa? Tá de boa? Então, olha só, por fim, quando a gente pensa em combater vetores, né, combater filariose, perdão, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, vamos combater os vetores. E quando eu digo combater vetores, serve para qualquer filariose, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, Simulium e culicoides, que são insetos que transmitem cegueira dos rios, que transmitem Wuchereria bancroft, né, que é causador da fiose, né, enfim. Então, a gente tem que pensar para todos, não só as de animais, mas as que acometem humanos, né, que o principal problema ou principal forma de combate a essa parasitose é combatendo os vetores, tá? Então, o uso de inseticidas, se forem insetos, né, de acaricidas, então no caso dos carrapatos, né? Alguns inseticidas agem contra ácaros e vice-versa, como é o caso das piretrinas, né? Cipermetrina, deltametrina, etc. E principalmente pensar nas fases adultas e nas fases jovens. Se eu estou pensando em mosquito, agir na fase adulta é bom? É, mas eu preciso pensar na fase jovem, que é a mais fácil de ser controlada. Está lá no ambiente, está lá dentro da água parada, está lá dentro do esgoto, correndo a céu aberto. Tá? Então, sempre levar em consideração isso. Se eu for tratar o animal, eu tenho que pensar, e o ambiente? No caso de pulgas, por exemplo, né, eu já fiz a propaganda do curso de ectoparasitos para vocês ou não? Já fiz? Ah, então tá bom. Então lá no curso a gente vai falar sobre esses ectoparasitos, tá? Para quem não fez agentes infecciosos e parasitários, é obrigatório a participação. Lógico que eu não vou obrigar, assim, vou penalizar quem não participar, mas eu considero como obrigatório quem não fez agentes, até porque eu estou fazendo isso para tentar suprir, né, o que a gente não vai falar aqui. Então, quem não fez agentes, por favor, se inscreva no curso. As inscrições já estão abertas lá pelo portal do aluno, tá? Então, corre que as vagas são limitadas, é de graça, tá? E em breve a gente vai ter mais informações sobre isso, tá? Coleiras e comprimidos. Comprimido, Cristina, aqueles comprimidinhos, eles servem para carrapatos unicamente, tá? Então, eles não servem contra mosquito, eles não servem contra pulga, até ajuda também, tá? Mas contra mosquito, não. Então, para prevenir isso daqui,
eu preciso coleiras repelentes. Na minha humilde opinião, a coleira é o principal aliado para essas que a gente viu. Por quê? A coleira age tanto contra carrapato, quanto contra mosquitos, flebotomíneos, pulgas, né? Age contra tudo. É óbvio. Pessoal, eu uso coleira, mas não funciona. Tem muitos parasitos que já estão resistentes, né? Até porque muitas coleiras trazem, por exemplo, deltametrina, que o povo aplica como se fosse água em casa, né? Então, tem algumas coleiras que talvez não funcionam mais tão bem, mas, sem fazer propaganda, né? Eu uso a Seresto é muito boa e funciona para todos esses parasitos. Então, Professor, Diga, Cristina. me tira uma dúvida. Eu ouvi falar, não sei se é certeza, quero saber. Quando o carrapato transmite a doença, é porque na hora que ele morde, ele regurgita. Então, é por isso que a gente, quando ele solta, ele regurgita. Então, é por isso que a gente não pode, quando achar um carrapato, a gente não pode soltar, tirar o carrapato, né? Porque aí ele vai regurgitar. Aí é a hora que ele transmite a doença. Isso é verdade? Não, não é toda a verdade. Olha só, o carrapato ele transmite, enquanto vocês vão aprender isso lá no curso também, Cristina, eu recomendo que você também faça, tá? Não sei se você já se inscreveu, mas corre lá e se inscreve, porque tem vaga limitada. Mas o que acontece? O carrapato, quando ele gruda, né, para se alimentar, quando ele se fixa no hospedeiro, ele suga sangue e, ao mesmo tempo, ele injeta no hospedeiro saliva. Então, ele fica o tempo inteiro. O que é, né, assim, meio que padrão na literatura é que os indivíduos, eles correm o carrapato ele terminou de se fixar ali umas 2, 3 horas depois do momento em que ele começa a se fixar. Então, até que ele fura a pele, começa a secretar substâncias que vão grudar, que a gente chama de substância cimentante, né, que é como se fosse uma cola que gruda o parasito ali, ele começa então a se alimentar. Então, o que ele faz? Ele injeta saliva, porque na saliva tem anticoagulante, tem anti-inflamatórios, né, entre aspas, para evitar a agregação plaquetária, né? A gente tem ali anestésico para o indivíduo não sentir a picada, né, o que ele está ali aderido, enfim. Então, a partir desse momento, 3, 4 horas por aí, o animal já pode se infectar com qualquer um dos patógenos que são transmitidos por carrapatos, tá? Professor, posso retirar? Pode e deve. Um dos métodos mais eficazes, acreditem vocês ou não, é óbvio, quando a gente tem poucas casos, né, poucos parasitos ali, enfim, a principal forma de controle é justamente catar. Então, eu vou lá e tiro manualmente, né? Se eu tenho pouco parasito, eu não preciso ficar dando comprimidinho o tempo inteiro. Vou lá e cato, né? Fui no parque, não sei o que, faço uma inspeção bem feita no meu animal e vejo, né, se ele tem carrapato ou não. Se tiver, eu vou lá e tiro, né? Então, isso de, vou tirar e ele vai transmitir, isso é mentira. Ele vai transmitir a partir do momento que ele se fixou plenamente. Sempre ele injeta saliva e, ao mesmo tempo, ele ingere o sangue, né? Dessa forma, ele se infecta e, ao injetar a saliva, não é que ele regurgita, né? Ele tem glândula salivar e aí ele vai lá e acaba injetando isso, né, que tem várias funções para se grudar no hospedeiro, como, enfim, todas as funções que eu falei, certo? Então, no caso dos carrapatos, esse Simparic, né, o que mais que a gente tem? Me veio agora na cabeça só o Simparic, que foi que alguém falou ali agora. Bravecto, né, o NexGard, todos esses funcionam bem contra carrapato, porque eles vão agir lá dentro do carrapato e levar o carrapato a óbito, né? Levar a óbito é engraçado, levar o carrapato à morte. Mas contra os demais, sobretudo mosquitos, não funciona bem, tá? E outra coisa, né? Tem muita gente que fala assim, é 100% de chance que você não vai ter transmissão de doença por carrapato. Mentira, né? É óbvio, quanto menos tempo ele passa fixado, menor é a chance dele transmitir doença. Mas mesmo um indivíduo que faz uso de Simparic, por exemplo, ele pode, apesar de ser menor a chance, ele pode desenvolver doença por carrapato, sim. Porque
Para ingerir serve para controle de carrapato? Serve também. Mas para cães é preciso tomar cuidado, tá? Por quê? Porque muita gente quer pegar a ivermectina de injetável e fornecer para cães, e o veículo é diferente, a forma de uso é diferente, que acaba podendo levar o animal a óbito. Eu já vi vários animais morrendo que a pessoa usa ivermectina de uso para grandes animais, injetável. E aí leva a intoxicação. Certo? Então funciona contra sarna, funciona contra carrapatos, funciona contra pulgas, certo? Mas é preciso tomar muito cuidado quando a gente fala de ivermectina. Gente, ó, não é por nada não, e nem tô ganhando nada com isso. Eu sou fã, de verdade, das coleiras repelentes. Porque a pessoa é caro. É muito, se eu for pensar custo-benefício, é mais barato do que um desses comprimidinhos milagrosos aí, né? E ao mesmo tempo, ele te ajuda com várias coisas. Ele te ajuda com o carrapato, ele te ajuda com a pulga, ele te ajuda com flebotomínio, que transmite leishmaniose, ele te ajuda com tanta coisa, certo? E outra coisa também, tem muita gente, né? Eu falo sempre isso. Eu estou fugindo do assunto aqui, mas eu acho que é importante falar, né? Eu falo sempre isso nas minhas aulas de carrapato. Moro no apartamento. Meu cachorro sai uma vez na vida, está na morte. Eu uso Simparic todo mês. Gente, você vai matar seu cachorro. Porque não precisa, né? Porque eu vou dar Simparic, eu vou dar NexGard, eu vou dar qualquer um desses para controle de carrapato quando? Quando meu animal está exposto ao risco. Se é um cachorro, ó, o Fredinho tá aqui, ó, veio falar um oi para vocês. O Fredinho tá de coleira. Por que o Fredinho tá de coleira? Ele tá com a Seresto. Não tô ganhando nada disso não, mas ele tá com a Seresto. Por quê? Porque eu viajo com frequência para casa dos meus pais que fica no interior, no norte de Goiás, Porangatuba. Lá tem caso demais. Aí eu uso, certo? Agora, se eu ficasse só aqui em Goiânia, um cachorro que sai para passear de vez em quando, uma hora ou outra pega um carrapato, eu não usaria. Tanto é que quando acaba que eu vou ficar muito tempo sem viajar, eu deixo ele sem numa boa. Numa boa. E mesmo usando ainda corre isso, porque a minha eu faço o controle com o Simparic certinho, e mesmo assim, ela acabou de sair de um tratamento de erliquiose. Sim, sim, é isso que eu tô falando, entendeu? Qual que é o problema? Todo mundo vende isso como se fosse milagroso e que o animal nunca vai se infectar. Mentira. A chance existe porque para o carrapato, para fazer efeito no carrapato, primeiro o carrapato precisa se alimentar. Se ele está se alimentando, ele já injetou saliva. Tá entendendo? Então, até que ele morre, é óbvio, ele vai ficar muito menos tempo grudado no hospedeiro, mas mesmo assim, isso é suficiente para transmitir. Certo? Então, se eu tenho um local que está infestado, se eu tenho problema, ou se o animal passa por um desafio o tempo inteiro, o ideal é eu vou lá e trato quando eu preciso com esses comprimidos. Até porque isso ainda é uma das coisas que funciona contra carrapato. Certo? Daqui a pouco nem isso funciona. Aí a gente está no cu do peru, não consegue fazer mais nada. Certo? Tudo bem, Cristina? A gente vai falar sobre isso lá no curso, tá? Então, eu recomendo que você participe lá. Vai ser muito legal, gente. Estou na expectativa para esse curso que vocês não fazem ideia. O negócio tomou uma dimensão tão grande que eu estou muito empolgado. E nós, os outros professores... Portal do aluno que faz a inscrição? Portal do aluno. Vai ser dia 7 e dia 11 de novembro. Tá? Mas as vagas são limitadas. Não deixa eu fazer lá em cima da hora, não, senão não vai dar para vocês fazerem. Tá? Tudo bem, meu povo? E outra coisa, ó. Isso que a gente está fazendo aqui, né? Educação, transmissão de conhecimento, né? Esse conhecimento acadêmico. Vocês estão escutando a Meg apertando um guizozinho? Meg, vem aqui, Meg. Para de apertar esse negócio. Se eu for pensar... Vem cá, Meg. Vem cá. Vem cá. Quer nem a pau, menino. Então, quando eu penso em dirofilária, né, e em filariose de maneira geral,
o controle, né, dessa doença envolve também educação. Tem muita gente que nem sabe que existe um verme que fica um verme, né, um euminto que fica no coração de um cachorro. Nem sabe a importância de controlar isso, né? Se a gente está aqui em Goiás, beleza, a nossa prevalência é muito baixa. Agora, se está lá em São Paulo, Rio de Janeiro, poxa, é preciso conhecer, né? E ao mesmo tempo tratar pessoas e animais infectados. Quanto antes a gente descobrir, né, que o animal tem, melhor. Então, tratar esses animais o quanto antes, com todas aquelas restrições que a gente falou para a dirofilária, né, que isso acaba facilitando ou melhorando as condições de vida do animal dali para frente.